Então tá, bom dia para todos. Hoje eu não vou abrir a câmera porque é uma aula facultativa, tá? Então, Bom dia. desde já agradeço a presença de todos. Lembro que essa aula não será cobrado presença, né? É uma aula simplesmente de revisão da tarefa 2. É uma aula de duração no máximo de 1 hora. E é claro, né, a aula será disponível para todos aí no Moodle, na nossa pasta no Moodle, e na disciplina e na plataforma do YouTube. Ok? Sejam bem-vindos aí e vamos começar a aula. Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta trata da questão de um exercício aí de apreciação de câmbio, né? O que é apreciar o câmbio? Todo mundo sabe, né? O que é apreciar o câmbio, né? Sim ou não? Alguém pode ficar no chat respondendo aí, controlando o chat para mim aqui? Melissa, controla o chat para mim se alguém quiser fazer uma. Eu fico aqui na tela do exercício e não enxergo o chat, tá? Se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, né, daí tu me comunica que eu dou uma olhada no chat e verifico se verifico qual é a dúvida do aluno. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma apreciação do câmbio, tá? De um exercício onde eu tenho duas taxas de câmbio. Uma taxa de câmbio inicial, $1 para R$ 5, depois uma taxa de câmbio final, né? Que é de $1 para R$ 4, ok? E aí eu tenho informações. Com base nas informações abaixo de um produtor de soja do interior do Rio Grande do Sul, respondo. Aí eu tenho informações ali. O cara produz 20 mil sacas, o valor da saca de soja é de $20, né? Esse é o preço internacional, né? O preço onde o nosso produtor ele não define, né? Definido pelo mercado, né? Ok? Então é o preço internacional, ou seja, o preço que ele assume como dado, né? O que a gente chama na economia de tomador de preço, um tomador de preço. O custo unitário, né? Ou seja, ele para produzir cada saca de soja, ele tem um custo de R$ 160. Aqui, ó, faturamento, né? A primeira pergunta, qual o faturamento? Faturamento nada mais é do que uma linguagem popular para dizer, né, numa linguagem mais formal, a receita total do produtor de soja. Receita total do produtor de soja. Então vamos lá. No início e no final do período. O que é o início? O início é esse aqui. Ó. Início. Final é dezembro. Esse aqui é o final. Ok? Bom, então vamos lá. Então aqui eu tenho qual a receita total. A gente sabe que receita total, como a gente viu em aula, receita total nada mais é do que preço vezes quantidade produzida. Então vamos lá, qual é a receita total aqui? Qual é a receita total? Qual é o preço? O preço é de $20, tá? E a quantidade produzida, então, é $20, 20 vezes a quantidade produzida, 20 mil sacos. Quanto é que dá isso aí? Podem colocar no chat. Quanto é que dá? Peguem a calculadora e calcule. Quanto é que dá isso aí? No chat. Rapidinho. Peguem a calculadora e coloquem no chat. Quanto é que dá? Não estou vendo resposta nenhuma no chat. Por enquanto, não estou vendo resposta nenhuma no chat. 20 mil vezes 400 mil o que, Brenda? 400 o que, Melissa? Caixa de banana? Dólares. Vamos lá, eu acho que é 400 mil dólares, hein? Vamos ver aqui. 20, né?
400 mil dólares. Sim, Tá? 400 mil dólares. É que eu não quis botar todos os zeros. Mas tem que pôr. 400 mil dólares. 400 mil dólares. Ou vamos botar direitinho aqui para ficar mais claro. Bom, isso em dólar. A gente vai ter que transformar em reais. Como é que a gente fica em reais? Se é agosto, vai ser vezes 5. 400 mil vezes 5 dá quanto? Hein, pessoal? Podem botar no chat. Dá 2 milhões de reais. Isso ali no início, que eu chamo, tá? Agosto. Início. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? A receita total em reais? Sim. No início, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Sem dúvidas. Nenhuma no grupo aí, no chat, nenhuma dúvida. Tá, agora Nada. no final. Vamos lá, agora no final. Em dezembro, tá? Final é dezembro. Vou dar um copy e cola aqui. Opa, como é que fica? Fica 400 mil dólares. Agora não é multiplico por 5, agora eu vou multiplicar por 4. 400 mil dólares vezes 4 vai dar quanto, pessoal? Hein? 1.600.000 reais. Entenderam o que o professor fez? Sim ou não? Sim. Eu fiz errado. Tá bem claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum questionamento, mesmo que seja via chat? Tranquilo Nada. até aqui? Posso continuar? Sim. Ótimo. Então, a primeira está respondida. Receita total em dólares, do nosso produtor é 400 mil dólares. A receita total em reais em agosto, eu vou multiplicar por 5. 400 mil vezes 5, 2 milhões de reais. E a receita total em dezembro, eu multiplico por 4. Por que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Houve uma valorização do real frente ao dólar. Antes eu tinha que gastar R$ 5 para comprar um dólar. Agora eu tenho que gastar apenas R$ 4 para comprar esse mesmo dólar. Ou seja, eu estou precisando de menos reais para comprar o dólar, então o real sofreu uma apreciação, o real sofreu uma valorização. O real foi valorizado, o real foi apreciado em relação ao dólar. Pronto. A questão A está respondida. A questão B é o custo de produção total em reais do nosso produtor. Puxa, e agora, como é que fica? Fica o seguinte, qual é o custo de produção unitário? Olha aqui, ó, custo unitário. Não está R$ 160 e ele não produz 20 mil sacos? Então, qual é o custo total de produção? Custo total de produção é igual ao custo unitário, que é 160, vezes a quantidade produzida, 20 mil sacas. Quanto é que dá isso aí, pessoal? Me ajudem, que eu não estou com a calculadora. Quanto é que dá 160 vezes 20 mil sacas? Chat. 160 vezes 3 milhões e 200 mil. Todo mundo Isso. confirma? Sim, sim ou não? Todo mundo confirma 3 milhões e 200 mil? Então, tá. Então, eu vou confiar em vocês, que eu não estou calculando. Então, 3 milhões e 200 mil reais.
Esse é o custo total de produção do nosso produtor de soja do interior do Rio Grande do Sul. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Sim. Melissa, posso continuar? Nenhuma Agora, dúvida. qual é o lucro ou prejuízo total e unitário do produtor de soja antes e depois? Vamos de novo. O que é lucro total? Como é que eu calculo o lucro total? O lucro total é igual a receita total menos o custo total. Essa é a forma. Então, lucro. Mas eu posso ter prejuízo. Então, bota aqui lucro total ou prejuízo total. Eu vou colocar isso. Se der negativo, é prejuízo. Qual é a minha receita total lá no início? 2 milhões, não é isso? Aqui, ó. 2 milhões. Tá? 2 milhões. Vou botar aqui 2 milhões. Qual é o meu custo total? 3 milhões e 200 mil. Três milhões e 200 mil. Eu vou ter lucro ou prejuízo, pessoal? Lucro. Lucro. 2 milhões Eu menos 3 coloquei milhões. prejuízo. Prejuízo, claro, não tem lucro nenhum. Tu tem um prejuízo de 1 milhão e 200 mil. Estou achando o ponto aqui. Opa. Ponto. Não é esse. Não é esse. Não sei o que aconteceu. Sumiu aqui um ponto. Sem meu óculos aqui. Tá bom. 3 milhões e 200 mil, tá? Então aqui eu tenho um prejuízo negativo de... Eu tenho prejuízo de 1 milhão e 200 mil reais. Todo mundo entende aqui? Todo mundo enxerga? Aqui eu Nenhuma tenho dúvida. prejuízo. Isso Agora em você tem. maio, lá no início. Eu vou chamar de início. O que eu estou chamando de início? Início eu estou chamando aqui o mês de... Desculpe, maio não. Agosto de 23. Quando $1 valia 5 reais. Tá? E Tem agora? alguém com... Agora eu vou fazer para o final. Mesma coisa. Fazer o mesmo cálculo para o final. Mesmo cálculo para o final. Opa, vamos lá. Agora eu vou botar aqui final. Final é dezembro de 23. Professor, tem alguém levantando a mão. Já vou te dar a palavra. Já vou dar a palavra. Só um minuto. Deixa eu só terminar. No final, o que eu vou ter? Eu vou ter... Diminuir a minha receita. Em vez de ter 2 milhões, eu vou ter 1 milhão e 600 mil. 1 milhão e 600 mil. Então, vou dar a palavra. Menos 3.200. Ou seja, o prejuízo vai ser ainda maior. Né? Continua com prejuízo, por isso que deixei em vermelho, mas ainda é maior. Quem é que quer falar? Desculpe. Sor, a Luana está com o microfone ligado e está dando conferência na tua fala com a dela. Não, Luana, desliga aí, por favor. Te peço, tá? Não tem problema, não vamos ficar estressados por isso. Tá. Gurias, alguma dúvida quanto a isso? Nem sei se tem homens aqui na sala, além do professor, claro. Só tem gurias aqui? Eu entendi. Não, tem o Pedro. Tá. Pedro e gurias, alguma dúvida?
Agora já visualizei. Todo mundo entendeu? Se não entenderam, o professor explica novamente. Alguma dúvida? Entenderam todo o passo a passo? Sim. Então, o que acontece? Olha, evidentemente que ou o produtor reduz o custo de produção, alguém produz para ter prejuízo? Alguém acorda de manhã para ter prejuízo? Alguém vai trabalhar para ter prejuízo? Alguém trabalha para pagar o salário ou para receber um salário? É a mesma lógica do empresário, gente. O empresário, se ele tiver prejuízo, ele vai parar a produção. E provavelmente, por que ele está com prejuízo? Provavelmente, a razão do prejuízo dele é que o custo de produção dele é muito alto. Ele tem um custo de produção muito alto. Então, como o custo de produção dele é muito alto, sei lá, porque a terra é muito ruim, porque as técnicas de produção são ineficientes, porque, sei lá, ele teve que botar muito defensivo agrícola, deu seca, ele teve que comprar carro-pipa para produzir soja, sei lá, alguma coisa assim. E, evidentemente, em função disso, ele teve um prejuízo. Tanto quando o câmbio estava 5, o prejuízo dele foi 1.200.000, e piorou, né? Porque o real se valorizou, ele vai receber menos reais agora para o dólar que ele vende, para a soja que ele vende em dólares, e ele vai aumentar o prejuízo. Mas, ao fim e ao cabo, tanto na primeira situação, lá em agosto de 23, quanto em dezembro de 23, ele teve prejuízo. Então, ele não vai produzir. Então, a resposta é: vale a pena ele produzir? Sim ou não? Não vale a pena. Em nenhum dos dois períodos. Explicação para isso, já falei, né? O custo de produção dele é muito alto, né? Custo de produção do produtor é demasiado diante do preço estabelecido pelo mercado. Preço da saca de soja. Preço da saca de soja. Tá claro? Respondido? Alguma dúvida dessa questão? Estou à disposição. Ô, prof, tem que colocar o valor unitário de cada uma na anterior. Esqueci. Vamos lá. Vamos arrumar. Aqui tá errado, não é? Eu deixei aqui, né? Aqui não é. Tá errado. Okay. Vamos lá. Então, onde é que tá aqui? Aonde produto unitário? Aí no vermelhinho aí, ó, prejuízo total e unitário em Tá. reais. Tá bom. Unitário, a gente vai pegar e dividir pelo valor, número de sacas. Então, aqui o primeiro, unitário, a gente vai dividir pelo número de sacas. Então, vai ser o lucro total, nesse caso é prejuízo, unitário. Vou dar cor aqui, né? Tá muito escuro, né? Vou botar uma cor mais fácil de vocês enxergar. Vou botar um rosinha. Ficou melhor? Tá bom, tá bom. Tá? Então, aqui unitário. Como é que eu faço? Eu pego o valor prejuízo que eu tenho aqui no início, é 1.200.000, dividido por a quantidade produzida. Eu produzo 20.000 sacas. Me ajudem. Quanto é que deu o prejuízo por saca? No início foi R$60. Então, no início vai ser R$60. Então, 1.200.000 dividido por 20 vai dar R$60. Baita prejuízo, ou seja,
Para cada saca que eu produzo, eu tenho prejuízo. Evidentemente que esse produtor é muito ineficiente, ou está com algum problema, ou está pagando muito aluguel para arrendar a terra, alguma coisa tem. Ele não está conseguindo entrar no mercado, competir no mercado. Agora, no final, o que vai acontecer? É o mesmo raciocínio. Vamos aumentar, né? 1.600.000 dividido por 20 mil vai dar quanto? 80? 80. Aham. 80 reais por saca de prejuízo, ou seja, a cada saca que ele produz, ele tem um custo de 80 reais a mais do que de receita. Então ele tem um prejuízo por saca de 80 reais. Está entendido? Está claro? Alguma dúvida? Estou à disposição. Tranquilo. Então a questão número 2 é muito semelhante, só que agora é importação, né? É importação. Vamos lá. Questão 2. Então, novamente, eu tenho aqui uma situação. Ó. Em agosto de 23, eu tinha $1, R$ 5. Agora, $1 não vale R$ 5. Agora, $1 vale R$ 6 em dezembro de 23. Ou seja, eu tenho uma depreciação do real, eu tenho uma desvalorização do real. Antes, para $1, eu precisava R$ 5. Agora, para esse mesmo dólar, eu preciso de R$ 6. Então, eu tenho que gastar mais reais para comprar o mesmo dólar. Então, o real se desvalorizou frente ao dólar. Vamos lá. Eu tenho aqui 20 mil unidades celulares, tá? Eu sou um importador de celulares. O valor da unidade importada é R$ 1.000, ou seja, cada celular que eu importo, eu tenho que gastar R$ 1.000, $1.000, desculpe. E o valor máximo de venda no Brasil do celular é 5.500. Mais que isso eu não consigo vender. Então, a primeira pergunta é: qual a despesa do importador? Né? Vamos lá. No início e no final. Vamos lá. Despesa total. Primeiro vamos em dólares, né? Para ficar mais claro. Quantos celulares ele importa, pessoal? Qual é a quantidade de celulares que ele importa? 20 mil unidades. 20 mil. Ótimo. 20 mil. A um preço de quanto? Em dólares? $1.000. $1.000. Vezes $1.000. Opa, qual é a despesa total dele em dólares? 20 milhões. 20 de dólares, é isso? Isso, de Todo mundo dólares. confirma? Calculem, não sou eu que vou calcular, é vocês. Eu estou sem celular aqui, eu estou que fazer da aula, digitar, então é com vocês, essa parte. Todo mundo confirma que se errar uma coisa, erra tudo. 20 milhões de dólares? Tudo certo? Certo. Tá, agora vamos lá. Qual é a despesa total em reais agora, no início? Qual é a despesa total em... Não copie. Despesa total em reais. Quanto é que ele gasta em dólares? Ele gasta 20 milhões. Quanto é que está o dólar? 5. Então, eu vou ter que multiplicar por 5 reais. Vai dar quanto? 100 milhões de reais? 100 Isso? milhões. Aham. Isso. 100 Isso. milhões de reais. Cem milhões de reais.
Ok. Isso no início, lá em agosto, né? Lá em agosto. Ok. Agora vamos ver lá no final. O real se desvalorizou, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu continuo gastando 20 mil dólares, mas só que agora, para cada dólar, eu não vou pagar 5. Eu vou pagar 6. Isso aqui vai dar 1 milhão e 200 200. mil. Todo mundo confirma? Sim. Ou vai dar Sim. 120 mil? Não, não é isso não, me desculpe. Não vai dar 1 milhão e 200. Vai dar 120 milhões. 120 milhões. Então, todo mundo confirmou errado. 120 milhões. O calculador aí do lado, confirma aí. Calculem, 20 milhões vezes 6 não dá 120 milhões? 120. Moral da história. O que aconteceu? Quando o real se desvaloriza, fica mais caro importar ou mais barato importar? Mais caro. Mais caro. Quanto mais desvalorizado o real, pior é para o importador. Ficou mais caro. Qual a receita do importador? Vamos lá. Qual é o preço que ele vende? Vamos lá, receita total. Reais, ele vende no Brasil. Ele vai ter uma receita total em reais. Vou dar um copia e cola aqui e arrumar. Receita total em reais. Quanto é que ele vende cada computador no Brasil? 110 milhões. Peraí, ele vende cada não. computador a Não, 5.500. 5.500. Afinal, vai ser esse valor aí que eu disse. 5.500. 5.500. E quantos celulares ele vai vender no Brasil? 20 mil. 20 mil. Quanto é que dá 5.500 vezes 20 mil? 110 milhões 110 milhões. Ótimo. de reais. De reais, claro. Ele vende reais, ele vai vender para mim, para Letícia, para Melissa, para Silvana, ele vai vender, a gente vai comprar aqui no Brasil em reais. Agora vamos fazer a mesma coisa no final. Vamos lá. Copiar. Colar. Receita total em reais. Só que o preço que eu vendo é o mesmo. Tá? Só que agora, né? Eu vou ter a mesma receita total. Concordam ou não? A mesma coisa no final. Tá? Eu vou vender por 20 mil, eu vou vender 5 mil, eu vou vender por 5.500 cada um deles, a um preço de. Eu vou vender por 5.500 cada um deles, um total de 20 mil celulares. E vou também receber 110 milhões de reais. Vou repetir. Tanto no início quanto no final do período, eu vou, em reais, receber a mesma coisa. Por quê? O preço máximo de venda que eu vendo no Brasil é por 5.500, independente do valor que está o real frente ao dólar, esteja o real 5 ou esteja o real 6. Eu vou vender cada um deles, é o máximo que eu consigo vender. Se eu quiser vender por 7, 8 mil, ninguém compra, entendeu? O máximo que eu consigo vender cada celular, sei lá, da marca Samsung, da marca Motorola, ou um Apple, simples, né? É 5.500. E vou vender por 20 mil, imaginando que eu venda toda a minha importação. Então, tanto no início quanto no final, eu vou receber 110 milhões de reais. Entendido ou não? Sim, mas aí tem que fazer em dólar agora. Em dólar? Não, desculpe, aqui está errado. Desculpe, aqui está errado. Foi bom ter falado. Não precisa de dólar. Não vai ter receita em dólar. Porque tu vai... Por que tu vai... Qual é a receita total em dólar? Não tem receita total em dólar. Tu vai importar, né? Porque tu não tá vendendo em dólar, né?
Tá errado aqui, desculpa. Mas É bom ter mas falado. aí no fim, como estava em dólar, eu converti e aí deu 22 milhões e depois 18 milhões no final com aquele negócio de 33,33333. Esquece, tá? Esquece. Interessa a receita do importador em reais. Ele vai vender aqui no Brasil, ele vai ter uma despesa em dólar que ele transformou em reais. No início deu 100 milhões e depois no final deu 120 milhões porque o real se desvalorizou. E como ele vai vender no Brasil, a receita total dele é em reais. No início é o mesmo que no final, porque ele vai vender por um preço máximo de 5.500, independente da cotação do dólar, e a quantidade de celulares que ele vai vender é 20 mil, porque foi a quantidade que ele importou. Então, a receita não muda, mas a despesa mudou. A despesa aumentou. Então, vamos lá. Para o item G. O que vai acontecer no item G? Vamos copiar aqui para ficar mais fácil, para não ter que ir de novo. Vou copiar aqui. Depois um copia e cola. O item G é lucro ou prejuízo. Vamos lá. Vou mudar aqui a cor. Sem cor por enquanto. Então vamos lá. Lá no início, qual era? No início, tá? Qual é a receita total dele em reais? Não é 110 milhões? Eu não tô passando o mouse aqui, ó, no início. Não é 110 milhões de reais? Todo mundo confirma? Sim. E qual é a despesa no início? Quando o dólar estava mais barato? 100 Era de milhões. 100 Passando milhões de mal. reais. Estou passando mal. Então fica 110 menos 100 milhões. Moral da história. Ele vai ter um lucro ou prejuízo? No início vai ter lucro. De 10 milhões. 10 milhões. Perfeito. R$ 10 milhões. E se ele botar em azul, porque ele vai ter um lucro de 10 milhões. Tá. E no final? No final ele vai ter a receita é a mesma, 110 milhões de reais. A mesma receita. Só que o custo dele é maior ou menor agora? Vai ser maior porque o dólar aumentou. Porque o real se desvalorizou, ficou mais difícil importar. Os produtos importados ficaram mais caros. Agora ele não vai pagar 100 milhões pelos 20 mil celulares. Ele vai pagar 120 milhões de reais. Estou passando o mouse aqui, ó. Ele vai pagar 120 milhões. Então, menos 120 milhões. Prejuízo ou lucro? Prejuízo. Prejuízo. Vou botar em vermelho. Prejuízo. Tá? Podemos fazer unitário? Podemos, né? 10 milhões dividido quantos celulares ele está importando? 20 mil celulares, né? No início, então, qual é o lucro dele? 10 milhões dividido por 20 mil vai dar? Vou ter que dar 10 milhões dividido por 20 mil. E aí, pessoal? Alô, Terra chamando.
500. Vou ter que abrir calculador, estou abrindo calculador aqui. Calma, senhor. Dá 500, dá 500. 500, senhor. É que é Tá muito ligado, zero para não. colocar na calculadora, tem que esperar um Então, pouquinho. vamos lá, 10. Mas não precisa muito zero. Tira 3, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer 10 mil, eu tiro 3 de cada lado, ó, fica mais fácil, ó. 10 mil. Estão enxergando a calculadora aqui? Não. Tá, não estou enxergando a calculadora. Porque não está compartilhando, tá certo. 10 mil dividido por 20. Tirei 3 zeros de cada um. Ficou R$500. Fica mais fácil. Bem mais fácil. Tá? Então, o meu lucro por celular vendido no Brasil, de cada 5.500 que eu vendo o celular, o meu lucro é de R$500. Depois, quando o real se desvalorizou, mudou a história. Eu vou ter agora um prejuízo de 10 milhões. Novamente dividido por 20 mil celulares. 10 milhões dividido por 20 mil, só que aqui é menos 10 milhões, né, porque eu tenho prejuízo. Dividido por 20 mil vai dar menos R$500. É como eu tenho cada celular vai me custar 6 mil e eu vou vender por um preço máximo de 5.500. Antes, cada celular me custava 5 mil e eu vendia por um preço máximo de 5.500 e tinha um lucro de R$500. Agora eu tenho prejuízo de R$500. Entendido ou não? Sim. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta quanto a esse exercício? Tranquilo. Tranquilo? Então, faço a pergunta para vocês agora. O que aconteceu nesse exercício? O que aconteceu nesse exercício? Né? No início, o real era R$5 para $1. Depois o real passou a R$6 para $1. Ou seja, o real ficou, o dólar ficou mais caro. Eu tenho que ter mais reais para comprar $1. Como o produto é importado, o que vai acontecer? O produto importado ele vai ficar mais caro em reais. Só que eu aqui no Brasil, eu tenho um consumidor, eu tenho a Melissa, a Silvana, a Letícia, o Ricardo, o Pedro. Todas essas pessoas elas não estão preocupadas com o preço do dólar lá fora, com a taxa de câmbio. Eu quero por um Motorola, por um Samsung, sei lá, ou até mesmo no Apple, o preço máximo que o consumidor aqui está disposto a pagar é 5.500. Moral da história, para o importador, né, no início até valia a pena, né, porque mesmo a R$5, ele conseguia um lucro de 10 milhões, R$500 por celular. A partir do momento que tu tem uma desvalorização do real, o dólar fica mais caro, né, o produto importado fica mais caro. E aí, como eu não consigo mudar o meu preço aqui dentro, eu tenho um preço máximo que o consumidor aceita, a consequência é que eu vou ter prejuízo. Na verdade, eu não vou ter prejuízo, eu vou deixar de importar o celular. O produto é muito caro e o mercado consumidor brasileiro não vai consumir. Me fiz claro? Sim. Então, vale a pena para o importador continuar importando após a desvalorização do real? Sim ou não? Não vale a pena. Não vale a pena. Não, por quê? Não, porque ele não vai conseguir vender o produto, né? Ele passará... Não, pois se ele importasse, né? Eu coloquei que se ele não tivesse, tipo, um valor máximo de venda, ele podia continuar, mas como ele tem um valor máximo de venda, não vale a pena. Exatamente. Se o consumidor aceitar pagar mais pelo celular, 6, 7 mil, tudo bem. Só que lembrem-se o seguinte, não é só ele o importador, tem outros importadores, tem concorrência, tem disputa de mercado. Ele gostaria de botar o preço a 9, 10 mil, o consumidor comprar. Ele
né? Se ele tivesse liberdade para isso, ele botaria 20 mil, teria um lucro enorme, tá? 20 mil reais aqui dentro. Mas não tem, ele tem competição, tem outros importadores, né? O próprio consumidor tem um produto nacional que o consumidor compara, né? Tem a restrição orçamentária do consumidor, então tem tudo isso que faz com que ele tenha um limite, né? Ele tem um preço máximo de venda dentro do Brasil. Ficou claro? Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Quantas perguntas tem ainda? Tem a 3 e a 4. Não, tá bem, vamos lá. Quem é que lê para mim aqui a 3? Se quiser, eu posso ler. Lê para mim, por favor. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país deixa o câmbio oscilar livremente de acordo com as regras de oferta e demanda do mercado. Na 2, tem como a desvalorização do real, os produtos importados tornam-se mais caros e a indústria nacional consegue competir em melhores condições no mercado interno com produtos estrangeiros. Na 3, no regime cambial chamado Dirty Flow, câmbio sujo, o Banco Central de um país intervém no mercado comprando e vendendo dólares em todos os momentos que acha necessário. De todas essas, quais afirmações estão corretas? O que tu respondeste? Eu botei a B. B. Vamos lá. A letra Alguém botou mais alternativa? Podem colocar no chat aqui. Alguém botou outras alternativas? Alguém? Podem colocar alternativa e colocar. Podem colocar no chat. Eu coloquei a B porque eu acho que o mercado não fica quando é que ele acha necessário comprar o dólar, né? Comprando e vendendo. Não sei se está certo. Boa, vamos lá. Vamos responder. Tu acertou quase tudo. Vamos lá. Então, aqui, ó. No regime de... Uma primeira aqui, tá? No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país deixa o câmbio oscilar livremente, de acordo com as regras de oferta e demanda no mercado. Lembra que o professor falou em aula que o regime do Brasil hoje é muito próximo de um câmbio flutuante, muito pouco o Banco Central intervém no mercado de câmbio? Então, o que é o mercado de câmbio flutuante? É quando não há nenhum tipo de ação do governo, nenhum tipo de intervenção do governo, e a gente vê diariamente o dólar subindo ou o dólar caindo, e o governo não afeta esse mercado, o governo não atua nesse mercado, deixando os agentes econômicos, deixando as empresas, os importadores, exportadores, né, demandar e ofertar dólares livremente. Então, aqui está correto. Alguma dúvida aqui, pessoal, quanto a essa? Quanto a resposta do professor? Tranquilo. Agora vamos para 2. Quando o real está desvalorizado, né, os produtos importados, a gente viu agora na questão anterior, ficam mais caros ou mais baratos? Nós vimos agora na questão anterior. Mais caro. Ficam mais caros. E aí, fica mais fácil para a indústria nacional competir, por exemplo, o vinho nosso, né? o vinho gaúcho, o espumante gaúcho. Se a champanhe lá francesa, se o vinho chileno fica muito caro, fica melhor para o produtor gaúcho ou pior? Fica melhor porque dentro do Brasil é mais vendas, né? Claro, o cara vai lá comprar um vinho e diz, o vinho chileno está R$70. Mas tem aqui um vinho gaúcho que está R$25. E é tão bom, não chega a ser igual, mas é muito próximo ao vinho chileno. O que ele vai comprar? Vinho gaúcho. Então, quanto mais desvalorizado o real, mais caro fica o produto importado e mais vantajoso fica para a indústria nacional, os produtos brasileiros. Entenderam ou não? Sim. Próximo. Terceiro. No regime de câmbio flutuante,
né, o chamado, regime de câmbio sujo, né, o Banco Central intervém no mercado comprando e vendendo dólares em todo momento que é necessário. O que eu falei? Desculpe, o que eu falei em aula? Eu falei justamente isso, né? O regime de câmbio sujo é aquele regime onde o governo fica ali cuidando, observando o valor do dólar frente ao real. Toda vez que ele acha necessário, toda vez que ele acha importante atuar no mercado, ele entra ou comprando para aumentar a demanda por dólares, né? Quando ele entra comprando, ele aumenta a demanda por dólares, e isso faz o real se desvalorizar, ou ele entra, na maior parte das vezes, né, que acontece, vendendo. Ele tem reservas e ele vende dólares no mercado para aumentar a oferta de dólares. No momento que ele aumenta a oferta de um produto, o preço do produto tende a cair. Então, quando ele entra vendendo dólares, o objetivo dele é fazer o preço do dólar baixar, ou seja, diminuir a desvalorização do real, né? Transformar, por exemplo, um dólar de R$ 6 para $1 em R$ 5. Então, o regime de câmbio sujo, que o Brasil muitas vezes já adotou e eventualmente até acontece, já aconteceu no governo Lula, raramente, mas aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Dilma, o Banco Central, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, entrar ou comprando ou vendendo dólares para ajustar a taxa de câmbio de acordo com o interesse do governo. Entenderam ou não? Sim. Então, todas as alternativas estão corretas. Alternativa A. Alternativa A. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a essa questão? Sim ou não? Não. Até aqui tranquilo. Não. Vamos lá. Pergunta 4. Já falamos dessa questão bastante em aula, né? Diferença entre dólar paralelo, dólar turismo e dólar comercial. Alguma dúvida quanto a essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Qual é a diferença entre dólar paralelo, dólar turismo e dólar comercial? Tranquilo. Tranquilo? A gente já falou, né? Dólar paralelo é o dólar de operações ilegais, dólar do tráfico de drogas. Professor, a Brenda quer que tu relembre sobre o paralelo. Justamente é isso. Dólar paralelo é aquele dólar que não circula nos bancos legalmente, o governo não controla, né? É aquelas pessoas, por exemplo, muitas vezes quando tem operações de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, operações de comércio de drogas, de contrabando, de tráfico de armas, né? Tu tem o dólar paralelo sendo circulado nesse mercado, né? Que é um mercado onde o governo não consegue fiscalizar, né, a entrada e saída de dólar. E esse é o dólar paralelo, o dólar subterrâneo, também antigamente chamado de câmbio negro, né? Geralmente é um dólar mais caro porque é um dólar que é usado para lavagem de dinheiro, né, por exemplo, para tornar uma operação, né, ilegal, né, tornar ela legal. Tem toda uma questão aí de mercado ilegal, mercado subterrâneo, onde as pessoas fazem negócios e não podem mostrar. Então, eles negociam em dólar, um dólar que não é registrado contabilmente pelo governo. Turismo é aquele dólar comercial que sofre uma tributação de IOF, né, em função de a pessoa estar gastando no exterior, principalmente através do cartão de crédito, né, vai lá, faz uma compra no exterior, no cartão de crédito, e quando chega no Brasil, vem a fatura, além da cotação do dólar comercial, ela paga um IOF de 6%, né, a mais por estar comprando produtos no estrangeiro. Isso aí, né, essa diferença entre a cotação do dólar comercial e o dólar turismo, né, esse 6%, é que determina que o dólar turismo seja mais caro que o dólar comercial. E o dólar comercial é o dólar padrão, é o dólar que vocês veem na televisão, é o dólar que vocês veem no site do UOL, né, no site de economia, né?
é o dólar oficial, aquele dólar, aquela cotação que é diariamente utilizada para operações de exportação, de importação, de transações com o exterior. Respondido? Sim. O que são divisas internacionais? Também falamos em alma, vale a pena, né? Revisar. Divisas é aquilo que a gente falou, divisas, reservas, estoque de dólares. É que um país exporta 500, importa 400. Sobra quanto? Sobra 100. Quem é que fica com esse dinheiro? O governo. Quanto maior é o saldo positivo, né, das transações com outros países, quanto mais entra do que sai, maior serão as reservas internacionais, maior serão as divisas. Né? Então, o Brasil tem em torno de 500 bilhões de dólares, acho que um pouco menos que isso agora, muda muito, depende ano a ano, né? Mas em torno de 300 a 500, só vocês pesquisarem no site direitinho aí, site confiável da internet, vocês vão ver quais são o montante de reservas em dólar do Brasil, o montante de divisas, o estoque de dólares que o Brasil tem. Já países como a China têm em torno de 6, 7, 8 trilhões de dólares de reservas de divisas. Cada país tem as suas reservas em dólar. Tudo isso baseado no quê? No comércio, nas transações internacionais. Se um país exporta mais do que importa, ele vai acumular divisas. Se o país importa mais do que exporta, ele vai usar suas divisas para pagar essa conta extra. Ficou claro? Sim. Sim. Então vamos para a questão número D. Se eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, o que acontece com essa coisa? Se na Páscoa eu tenho excesso de demanda por ovos de chocolate, o que acontece com o preço do chocolate? Aumenta. Aumenta. Se eu tenho excesso de demanda por champanhe no Réveillon, o que acontece com o preço da champanhe? Dispara. Aumenta, né? E por aí vai, cerveja no carnaval, assim por diante, tá? E tem outros exemplos aí, Natal, brinquedos no Natal, assim por diante. Então, toda vez que eu tenho excesso de demanda por alguma coisa, o preço dessa coisa sobe. Se eu tenho excesso de demanda por dólares, o que vai acontecer com o preço do dólar? Ele vai se valorizar, ele vai ficar mais caro ou vai ficar mais barato? O dólar. O que vocês acham? Eu acho que ele cai. Eu acho que ele cai. Eu acho que não, ele vai ficar mais caro. Quando a cerveja fica mais cara, o ovo de chocolate fica mais caro, o brinquedo no Natal fica mais caro. Eu acho que ele vai. Se eu tenho excesso de demanda por dólares, está todo mundo querendo comprar dólares, ele fica mais caro. Ele fica mais caro. Está todo mundo querendo comprar dólar. Ele vai ficar mais caro. Então, se eu tenho $1, R$5, eu vou $1, R$6, $1, 6. Eu vou ter que gastar mais reais para comprar esse mesmo dólar. Ou seja, o real vai se desvalorizar frente ao dólar. Entenderam ou não? Agora sim. Sim. Todo mundo entendeu? Então, toda vez que eu tenho excesso de demanda por uma coisa, essa coisa fica mais cara. O mesmo vale para o dólar. O dólar fica mais caro. Eu vou ter que gastar mais, vou ter que usar mais reais, despender mais reais para comprar esse mesmo dólar. Tá bem? Ok, Sim. obrigada. Última questão. Já falamos, né? Banda cambiais é aquelas, né? Um intervalo onde o governo não intervém, né? O governo não atua, né? Onde o câmbio flutua livremente dentro de intervalos. Quando sai desse intervalo, por exemplo, o governo estabelece que entre R$4 e R$6, $1, o governo não mete a mão. Né? O governo não deixa o câmbio flutuar livremente. A partir daí, o governo atua no mercado ou comprando dólares ou vendendo dólares. Né? Isso seria as bandas cambiais.
Ele estabelece um intervalo onde o mercado pode flutuar livremente. Fora desse intervalo, o governo entra comprando ou vendendo dólares, buscando que o dólar volte a ficar dentro daquele intervalo estabelecido por ele. Isso é uma banda cambial. Câmbio flexível, também falamos acima, é quando tu tem não intervenção do governo, né? O mercado age de acordo com as suas demandas, as suas ofertas, né? O dólar sobe e desce sem nenhum tipo de intervenção do governo, sem nenhum tipo de ação do governo. E o flutuações sujas é quando o governo acha, né, em determinado momento, que é necessário intervir, ou valorizando o real ou desvalorizando o real. Né? E como é que ele faz isso? Comprando e vendendo dólares no mercado. E como é que ele compra ou vende dólares? Ele tem estoque de dólares, o governo tem muitos dólares, ele pode comprar, né, e aumentar o seu estoque de dólares ou vender, utilizar os dólares que ele tem acumulado, as suas reservas que ele tem acumulado, tudo isso para afetar a taxa de câmbio. Entendido ou não? Sim. Ficou claro? Sim. E a última pergunta é o seguinte: como o país pode aumentar a sua oferta de dólares internamente, exportando mais do que importando? Toda vez que o país exporta mais do que importa, entra mais dólares do que sai. Quando entra mais do que sai, aumenta a oferta, aumenta a abundância, aumenta a quantidade de dólares no Brasil, né? Que fica na mão do governo. A gente não fica com dólares. O Ricardo não fica com dólares, as empresas não ficam com dólares, os bancos não ficam com dólares, né? Quem fica com esses dólares é o governo, né? Então, quanto mais, como é que a gente ganha esses dólares? A exportação de soja, exportação de automóveis, de petróleo, aí tu tem importação de medicamentos, de equipamentos médicos, importação de trigo, aí tu vai ver a diferença. Se a diferença é positiva, ou seja, entra mais dólares do que sai, aumenta a oferta de dólares dentro do Brasil. Esses dólares são comandados por quem? São administrados por quem? Pelo governo, através do Banco Central. Entendido ou não? Sim. Ô, professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Eu errei ali o número 3, daí eu preciso arrumar e fazer um novo envio lá no Moodle ou deixo assim mesmo? Pode botar no comentário, Ah, tá. Tá bom. edita, ou se tu quiser, tira, arruma, melhor ainda, arruma, edita, né? Tira, Aham. arruma e coloca de novo. Ainda está no prazo, não está? Tá, Não vai ter tá bom. desconto nenhum. A Tá revisão bom, é para então. isso. A revisão é justamente para vocês tirarem a nota máxima, mas para isso é preciso acompanhar, é preciso ter interesse, né? O professor está aqui para ajudar vocês. Tá bem. Tá bem? Mais alguma questão? Só isso. Então agradeço, ó, fechamos 1 hora, exatamente 1 hora de aula. Agradeço muito a atenção de vocês aí, tenham um ótimo domingo até quarta-feira. Muito obrigada, professor. Bom domingo. Tchau. Obrigada, Tchau. bom domingo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau, tchau para todos. Oi? A mulher, né, cara? Fazer o que tem um guri só. Eu posso fazer culpa minha, eu vou mudar. Mulher não, guriazinha da idade da Roberta, né? A maioria é uma guria da idade da Roberta. Eu posso fazer. Eu controlo isso. Tem um gorila. Tá quieto, entrou mudo, saiu calado.